Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 24 de maio, a lição 9, ela tem como título Um chamado ao compromisso. A lição de hoje ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. O que nós vemos aqui é um apelo, que o livro de Apocalipse faz para todas as pessoas, para um chamado urgente, para que todos se mantenham fiéis ao Senhor, e que nós vemos aqui é um resumido do simbolismo das duas mulheres que aparecem aqui. Uma mulher vestida de escarlate, ou seja, uma igreja falsa, e a mulher pura, que é aquela que é fiel a Jesus. E mesmo que pareça que o povo de Deus nesses últimos tempos assim esteja derrotado, nesse grande conflito cósmico, isso aí não é verdade, é um engano, porque Deus promete agir e o poder de Deus triunfará no final. E o que nós vemos aqui nessa lição de hoje é que o mundo está diante de uma mulher escarlate, uma igreja com doutrinas falsas para levar ao engano das pessoas, e é uma igreja meretriz que fala aqui em Apocalipse, que ela se alia, se vende com poderes políticos, com essas doutrinas do engano, que é a Roma papal. E ali diz em Apocalipse que ela está sentada a muitas águas, ou seja, a uma multidão de pessoas, de seres humanos, que ela está assim dominando, que fala ali em Apocalipse 17. E Jesus faz um chamado, como também ele fez ao apóstolo Pedro, para que todos venham servir a verdadeira igreja, onde Cristo ele é a pedra angular, que fala lá em Mateus 16, versículos 18. E o que nós vemos até agora nesse livro de Apocalipse, que ali menciona que existe essa mulher de escarlate, que ela está assim com uma doutrina de mentiras, e que ela se une a poderes políticos para se fortalecer, para dominar o mundo no fim dos tempos, que é a Roma papal, que é um vasto sistema espiritual que persegue os santos de Deus, como ela já havia perseguido na época da Inquisição, que foi do ano 538 até 1798, que todos nós conhecemos, nessa perseguição que essa mulher escarlate faz ao povo de Deus. E ela entra assim numa relação íntima com governos desta terra por algum tempo, e o governo tenta monitorar as pessoas. Porém, Apocalipse 14:10 nos diz que esta mulher de escarlate, esse sistema, experimentará o vinho da ira e do juízo de Deus, que nas Sagradas Escrituras nos dizem: também esta beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que fala lá em Apocalipse 14:10. Aqui o vinho da ira fala da justa punição de Deus para os pecadores, aqueles que se uniram a esta igreja. Um vinho proveniente do lagar de Cristo, que ele mesmo sozinho pisou e teve as suas vestes salpicadas de sangue um dia, proporcionado para esta igreja, que fala em Jeremias 26:15,
que até menciona e nos diz: por isto Cristo, quando esteve entre nós, nos fez uma promessa para que as pessoas não caiam em doutrinas mentirosas, e mostra a igreja que se fundou porque ele, Jesus, é a pedra angular, e fala aos seus discípulos, né? E Pedro também fala, que ele nos diz: também eu te digo, quando Jesus, né, fala para Pedro, né, Jesus pergunta quem Jesus era, né? E Pedro responde com sabedoria: Jesus é o Filho de Deus vivo. E Jesus, nesse momento, diz para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus 16, 18. Aqui Jesus diz que uma igreja ela só será edificada, construída em cima dele, Cristo, sobre ele. Porque Jesus é o Filho do Deus vivo. Porque ele, Cristo, é a pedra angular que os judeus rejeitaram. E nesse texto Jesus faz um trocadilho, né? Ele chama seus discípulos, chama o seu discípulo de Pedro, que a tradução desse nome, cujo nome é Petras, significa uma pedra pequena. E na sequência Jesus diz: sobre esta pedra, ou sobre aquela igreja, ele edificarei a minha igreja, né? Ou seja, Pedro era uma das pedras para a construção da igreja. E Jesus Cristo, que é a pedra eleita e mais preciosa, a pedra angular, que diz lá em 1 Pedro 2,4 e Atos 4,11, e Pedro e os demais pessoas fiéis a Jesus são somente pedras vivas, né, para construir uma igreja, a estrutura espiritual, né, se formar um corpo de Deus que lá é edificado através de Jesus, que é a pedra angular. Está lá em 1 Pedro 2,5. E em lugar nenhum da Bíblia diz que Pedro seria a autoridade suprema de uma igreja. Jamais, né? Primeiro que Pedro jamais passou por Roma nas suas pregações. Mas quem é esta igreja que Apocalipse fala que será vitoriosa no fim dos tempos? Bom, em Apocalipse 17,14 nos diz: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, que se acham com ele. O importante aqui é que os vencedores são as pessoas fiéis a ele, a Jesus, e assim não basta só ser chamado para pertencer à família de Jesus, mas ser fiel a ele. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Temos que estar achados eleitos e fiéis a Cristo. A importância da fidelidade do chamado de Deus, para nós fazermos parte, né, dessa grande família, é o ponto mais importante de cada pessoa. E Cristo, ele é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. E a igreja de Cristo, ela é fundamentada nos ensinos através da sua palavra, através da Bíblia, e ela é guiada pelo seu Espírito, para nós caminharmos, para nós enxergarmos a verdade e para que nós não venhamos a cair nos enganos, né, de Satanás. E a Babilônia, em contraste, né, se apega muito ao ensino de tradições humanas, de ensino de homens, né, que visam seus interesses próprios. E por isso que o Apocalipse apresenta o simbolismo de duas mulheres, ou duas igrejas, né? A verdade e o engano. Ou a mentira, né? E assim nós devemos fazer a escolha correta
porque o fim dos tempos se aproxima com a grande volta de Jesus. Pode até parecer que as pessoas são fiéis a Cristo, que eles serão derrotados, mas é só uma impressão. Às vezes, né, pelo número de pessoas que aceitam Jesus como Salvador, pelas maiores dificuldades que elas passam, mas a promessa de Jesus, ela é contundente, ela é firme, é correta, e o povo de Deus vai triunfar no final. E ele menciona lá em Mateus 16, 18 e Apocalipse 17, 14. A igreja verdadeira é fundamentada nos estatutos e mandamentos de Deus, aqueles que observam. E esses sim serão os vencedores. Nos tempos da antiga Babilônia, na terra dos caldeus, nos tempos do profeta Jeremias, a igreja e o Estado, elas eram unidas, integradas, e eram a mesma coisa assim em poder. Quando Nabucodonosor, o imperador e governante da Babilônia, no período de 604 e 562 a.C., tinha um poder enorme quando ele se assentava no trono, em seu templo, e ele falava em nome dos deuses dos caldeus. Até uma certa ocasião, Nabucodonosor desafiou o Deus de Jacó, desafiou o Deus verdadeiro, onde aprovou um decreto universal que impôs a adoração de uma imagem e ordenou que seus súditos se curvassem diante dela com esse decreto. E um poderoso símbolo de tudo isto é que no fim dos tempos, né, o povo fiel de Deus também haverá decretos que serão obrigados a se curvarem diante de homens do mundo, onde nós devemos fazer o mesmo, né, se inclinar. E ali que será uma grande provação daqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Isso aí é a falsa imagem dos últimos tempos. E por isso que para esse sistema religioso hoje, que é a Roma papal, ela é missionária de Babilônia, essa confusão toda de doutrinas para levar a mentira e engano. E assim eles mudarão leis, tempos, mudarão mandamentos para afrontar a Deus, semelhantes ao que a Babilônia antiga fazia com essas doutrinas falsas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, que a única forma de ganhar o reino dos céus é através de Jesus. Não existe outra forma. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e conhecer que só Jesus salva, não tem outra forma. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.